Boa noite. Tudo certo com vocês? Essa semana a gente conseguiu ver o sol, né? A gente já não via desde o ano passado. Eu já não estava aguentando mais, não a chuva, mas o pessoal reclamando que não tinha sol no Facebook e tudo mais. E é interessante que as mesmas pessoas estão agora reclamando que está muito quente. Não sei se você percebeu isso, mas eu acho que vocês estão meio indecisos. Vou pedir a alguém só para apagar essa luz colorida aí. Me respeita, eu sou pastor. Muito obrigado. Falta uma ainda ali que está resiliente, mas... Ei, não apagou não. Irmãos, semana passada nós começamos uma nova série chamada Ser Igreja. A gente está abordando alguns verbos que estão relacionados com o que é ser igreja de fato. E na semana passada nós iniciamos com o verbo testemunhar. Nós usamos o texto de Atos capítulo 1, verso 8, onde Jesus está dando uma ordem para os seus seguidores e ele diz para eles o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a gente falou um pouco sobre o que significa testemunhar no nosso contexto, o que isso significa para a gente, como isso tem valor para nós. E hoje nós seguimos a nossa série e vamos falar sobre outro verbo, que é o verbo acolher. A gente normalmente utiliza uma versão da Bíblia, que é a NVI, Nova Versão Internacional, mas essa semana, de forma pontual, a gente vai usar a Nova Almeida Atualizada, conhecida como NAA. São as duas versões que utilizamos com mais frequência, porque a NAA traz exatamente essa palavra acolher, a NVI traz a palavra aceitar, que eu penso que nesse contexto do que a gente vai conversar, acolher seja um pouco mais interessante para o que a gente vai falar. Mas antes da gente abrir o texto propriamente dito, eu queria que a gente pensasse um pouco o que é uma igreja acolhedora. Quando alguém te fala em que nós precisamos nos tornar uma igreja acolhedora, que imagem vem na tua mente quando nós falamos sobre acolher as pessoas? Isso só tem algum valor, o verdadeiro acolhimento, ele só tem algum valor se ele tiver uma motivação verdadeira. Por que eu estou falando isso? Eu vou te dar alguns exemplos, mas por vezes o que a gente tem percebido é uma espécie de forçação de barra para parecer algo que não é. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas às vezes a impressão que nós temos é que as pessoas sugerem um acolhimento, mas esse acolhimento ele é totalmente artificial. Não sei se você já teve o privilégio, ou a oportunidade, ou o prazer, ou o desprazer de estar em alguma igreja, que você tenha a condição de perceber esse acolhimento de forma um pouco mais artificial. Eu fui há uns anos atrás, num congresso, em uma igreja, eu fui num congresso há uns anos atrás, e tinha um pessoal que recebia a gente, começava às 7h30 da manhã, estava junto comigo o Marquito, que é pastor também, já pregou aqui inclusive, e a gente 7h30 da manhã, chegando no congresso, num frio que fazia naquela cidade, dessa determinada igreja, que a gente estava participando desse congresso, e tinha uma forma de receber, que eu não sei se você já viu isso em algum lugar, mas umas pessoas com um sorriso de orelha a orelha, sabe? E assim, a gente não pode confiar muito em quem é tão feliz assim de manhã. 7h da manhã, no frio, você chega lá, aquelas pessoas sorrindo, falando um bom dia, que dá uma vontade de nem olhar para a cara dela, sabe? Tamanha alegria, tamanha artificialidade e uma tentativa de parecer ser acolhedor. A única coisa que me deixou um pouco mais feliz naquele momento é que o pastor Daniel Mosca também estava inscrito para o mesmo evento e ele ainda não havia chegado. E o Mosca é a pessoa mais mal-humorada que já pisou a face da terra. A gente ficou aguardando a chegada do Mosca para filmar o Mosca sendo recebido com tamanha alegria. Mas a gente vê isso em menor escala também. Nós até brincamos com isso aqui na igreja às vezes, sabe? Aquele negócio de olhe para o irmão que está do seu lado e dá um sorriso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala determinada coisa. É chato demais, né? Se você está nos visitando e acha isso chato, está se culpando por achar isso chato, parabéns, você veio no lugar certo, porque eu também acho isso insuportável. Olhe para quem está do seu lado e fala, você veio no lugar certo.
Ou então ficar repetindo as coisas, sabe? Repita comigo, não repita não, tá, gente? Estou só dando um exemplo. Repita comigo, eu vou vencer. E isso cria armadilhas para o próprio pastor. Eu não sei se você viu, mas se você não viu, depois você pede para o Andrew, que ele é especialista em mandar esses vídeos para os outros. Mas tem um pastor desses que fica pedindo para repetir o tempo todo. E ele está pregando e ele está falando sobre o texto do endemoniado gadareno, que é um homem que era endemoniado, e ele era gadareno. É muito fácil a gente concluir isso. Mas o que significa gadareno? É o nome de um demônio? Não. Gadareno significa que ele era de uma região chamada Gadara. E o pastor está pregando sobre isso, e ele fala, e Jesus foi para uma outra região. E ele dá aquela pausa, e ele fala assim, de Gadara, a igreja faz o quê? Dara. Cria armadilhas para ele mesmo, tem esse vídeo, o Andrew vai te mandar depois. Aquele negócio também de abraçar quem está perto, e aí o cara senta do lado da ex-namorada. É um negócio meio complicado da gente pensar, dizer que ama sem conhecer, pedir para orar em dupla e você está visitando a igreja sozinho. É um momento tenso que você fica ali. Eu passei por isso recentemente, visitando uma igreja que um amigo meu foi pregar, e você fica ao mesmo tempo chateado porque ninguém está do seu lado e torcendo para ninguém se aproximar. É uma dúvida ali que você não sabe. Se você quer que alguém chegue, não chegue, você fica naquela dúvida, não sabe o que é melhor. Outra coisa, para parecer acolhedor, aquele negócio de pedir o visitante para ficar em pé, cantar uma música para ele e perguntar o nome do cara de longe. E todo pastor é meio surdo, não sei se você já percebeu isso, mas aí ele vai dizer o nome de lá e você não vai entender, você vai falar o quê? Porque esse negócio de nome é meio complicado. Tivemos alguns exemplos recentes aqui no hotel, eu vou citar 2 pessoas aqui presentes. A primeira delas é o Andrew. O Andrew chegou ali para pegar uma chave, e aí ele foi recebido ali pelo recepcionista, que perguntou assim, qual é o seu nome? Ele falou, Andrew. Aí o cara ficou meio perdido, né? Supletivo, não entendeu muito bem. E aí falou assim, Andrew, ele falou, André com W, para facilitar. E aí o cara escreveu Vandré com W, começando. Esse foi um dos casos. O outro caso foi o querido pastor Mateus, também presente entre nós, que chegou ali, qual o seu nome? Mateus. Ele falou, Mateus normal? Ele falou, Mateus normal. O que qualquer pessoa, a maioria das pessoas imaginaria sem H, né? Mas o cara falou, então é Mateus com U, não é com L não, né? E eu nunca vi na minha vida um Mateus com L, mas são os problemas que você cria quando você tenta parecer acolhedor sem ser. Às vezes, para resolver isso, as pessoas escrevem o nome dos visitantes e levam lá na frente para o pastor ler. Mas se o pastor não é surdo, ele é cego. Com certeza, ele vai ficar lendo aquele negócio igual o Chaves, vai falar nome errado. Será, irmãos, que isso é de fato ser uma igreja acolhedora? Será que quando nós falamos em nos tornar uma igreja acolhedora, ou ser uma igreja acolhedora, é sobre esse tipo de produção artificial que nós estamos falando? Ou será que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre o que é nos tornarmos uma igreja acolhedora de fato? E eu quero olhar com você para um texto bíblico, de modo muito direto, a gente percebe nesse texto uma ordem, um exemplo e uma finalidade no que diz respeito a esse assunto. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 15, a gente vai ler dos versos 1 ao verso 7. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta para os irmãos de Roma, que nos fazem pensar o que é de fato uma igreja acolhedora, qual a importância disso, qual a relevância disso para nós, e não esse acolhimento fabricado, artificial, que por vezes a gente acaba percebendo em algumas situações. Romanos 15, quem achou, diga amém. Esse é chato também, né? Quando o pastor é mais engraçado, ele fala, quem não achou, diga misericórdia. É muito engraçado isso. Romanos capítulo 15, versos 1 a 7. O texto diz o seguinte, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora,
o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Verso 7, mais uma vez, diz o seguinte: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida. A gente pede ao Senhor que fale conosco por meio do Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender as verdades desse texto e nos capacitando a aplicar essas verdades na nossa vida, no nosso caminhar, para que a gente honre o Senhor com uma postura de sermos acolhedores, conforme a Tua palavra nos orienta a ser. Oramos pedindo isso, fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem interessante e eu não sei se você percebeu a estrutura dele, mas o verso 7, ele traz uma espécie de resumo do que Paulo está falando nos 6 primeiros versículos. A gente vai olhar para isso à medida que a gente for caminhando, mas é no verso 7 que nós encontramos essa divisão que é uma ordem, quando ele diz acolham uns aos outros, um exemplo, quando ele nos diz do mesmo modo que Cristo acolheu vocês, e uma finalidade, porque ele termina esse verso dizendo para a glória de Deus. A gente vai seguir mais ou menos essa estrutura e a ordem é a primeira coisa que nós percebemos. Aliás, esse verso começa com a palavra portanto, que significa exatamente que ele está, a partir desse momento, concluindo uma ideia que ele começou nos versos anteriores. Então, a ordem dada pelo apóstolo Paulo para esses irmãos da igreja de Roma é exatamente essa ordem que diz: acolham uns aos outros. Saber que isso é uma ordem, saber que isso é um imperativo apontado pelo apóstolo Paulo, não torna as coisas mais fáceis. Seria muito bom se funcionasse assim. Aliás, a estrutura desse texto de Romanos é uma carta. Isso foi uma carta escrita por Paulo à igreja de Roma, e essa divisão que nós vemos na Bíblia de capítulos e versículos, isso surgiu séculos depois. Naquela altura, naquela ocasião, normalmente as pessoas recebiam as cartas, normalmente alguém levava essas cartas, você percebe isso no próprio Novo Testamento, em algumas situações esse mensageiro ele é mencionado inclusive, e quando aquela igreja recebia essa carta, ela se reunia numa assembleia, e essa carta era lida para essa igreja. Não havia divisões de capítulos e versículos, então a igreja sentava e começava a ouvir a carta que Paulo havia escrito para esses irmãos, desde o que nós entendemos como o primeiro capítulo até o final da carta de Paulo aos Romanos. E seria muito simples se essas pessoas, ao ouvirem essa ordem, dissessem: que bom, Paulo mandou que a gente acolhesse uns aos outros, vamos acolher uns aos outros e vamos viver assim, porque essa é uma ordem que nós recebemos. Mas na prática, as coisas funcionavam de modo um pouco diferente. Nós percebemos isso ainda mais quando paramos para pensar no contexto da igreja que estava recebendo essa carta, que era a igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja essencialmente dividida. Ela era composta por judeus de um lado e do outro lado ela era composta por gentios, que é a terminologia bíblica para todos os povos que não são judeus. Então os judeus eles já tinham algum conhecimento prévio sobre Deus, sobre uma religião monoteísta que adorava um só Deus, sobre a lei, sobre como se relacionar com esse Deus, e do outro lado os gentios que estavam se convertendo e não traziam com eles esse pano de fundo religioso, esse histórico religioso que os judeus tinham. Quando você junta duas classes assim de pessoas dentro da mesma igreja, o que acontece na prática? O que a gente vê acontecendo na igreja até hoje. Problema, dificuldade, fofocada, uma série de coisas acontecendo porque as pessoas tinham noções completamente diferentes sobre a vida. Eles tinham noções completamente diferentes sobre a relação com Deus e com a lei, por exemplo. Tanto que é nessa carta que o apóstolo Paulo se dedica a falar sobre teologia propriamente dita. É na carta aos Romanos que você vê o principal tratado teológico do que nós entendemos que é a teologia do Novo Testamento. É para essa igreja que ele escreve colocando as pessoas numa condição igual. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é romano. Paulo está dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
É para essa igreja que ele vai nivelar os homens sob a mesma condição, que é a condição do pecado que leva a uma separação de Deus. É para essa igreja, de gente que se orgulhava por seguir mais a lei do que determinado grupo, que Paulo vai escrever dizendo o seguinte: ninguém será declarado justo diante de Deus mediante a obediência à lei. Ele nivela os homens para que eles pudessem entender que eles são exatamente iguais. Os problemas começam a surgir na prática por causa dessas visões distintas de mundo. E quando nós falamos sobre acolhimento e nós entendemos esse contexto, nós começamos a pensar que não é uma ordem expressa muito simples, mas na verdade é um grande desafio. Porque há dois grupos diferentes na mesma igreja. E Paulo está dizendo, acolham uns aos outros. Quando nós falamos sobre isso, nós começamos a entender que esse acolhimento tem a ver com acolher aqueles que são diferentes de nós. Porque acolher aqueles que são iguais é simples demais. Jesus vai dizer isso uma vez nos evangelhos para os seus interlocutores, dizendo, se vocês amam a quem ama vocês, até os publicanos, os seres mais desprezíveis, mais rejeitados por vocês, são capazes de fazer isso. O grande desafio é amar quem não merece, na sua concepção, ser amado. O grande desafio nesse texto é acolher a quem tem uma visão completamente diferente da tua visão, a quem é completamente diferente de você. E ele começa a destrinchar isso na prática, como isso deveria ocorrer. Olha comigo o verso 1 e 2, ele vai dizer, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Paulo está mais uma vez fazendo uma clara distinção entre os crentes dessa mesma igreja. Ele está falando sobre crentes que são fortes e ele está falando sobre crentes que são fracos. Na verdade, aqui ele está concluindo uma ideia que ele começou no capítulo anterior, quando ele explica o que é ser forte, o que é ser fraco, e para que você possa entender, a gente vai resumir toda uma questão cultural e histórica do seguinte modo: o forte acreditava que se podia comer de tudo, o fraco só comia legumes. Não precisa dizer mais nada, né? O forte acreditava que você podia comer carne, podia comer de tudo, enquanto o fraco só comia legumes. A gente já resumiu, não tem uma boa noite, que Deus te abençoe. Não, a ideia aqui é que naquele contexto havia alguns ídolos que recebiam alguns sacrifícios, de modo que as pessoas sacrificavam carnes a determinados ídolos. Portanto, algumas pessoas tinham uma fé um pouco mais frágil e eles acreditavam que eles não poderiam comer carne alguma, porque por algum motivo pode ser que a carne que eles estivessem comendo tivessem sido sacrificada a alguns ídolos. A gente percebe isso tanto na carta aos Romanos, quanto na carta aos Coríntios, onde Paulo dá uma instrução ainda mais direta para a igreja de Corinto, quando ele diz, comam tudo o que se vende no açougue sem perguntar nada. É uma ordem maravilhosa que o apóstolo Paulo dá para esses irmãos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Mas a ideia nesse texto é que havia uma divisão sobre o modo de enxergar a vida. Os fortes eram aqueles que diziam, bom, eu posso comer qualquer coisa, eu creio em Deus, o Senhor me santifica, pode vir o que for, Cosme, Damião, o que vier na minha direção, eu estou comendo porque não tenho essa fraqueza em mim. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Do outro lado havia aqueles que diziam, eu acho melhor não. Eu não tenho medo, mas é melhor não mexer com essas coisas. Eu não sei para quem essa carne foi sacrificada. Eu não sei o que fizeram com isso. E havia essa clara divisão entre esses crentes da mesma igreja. O grande problema que Paulo tenta combater, ele não escreve para esses irmãos dizendo, olha, comam carne, deixem de comer carne, dando uma ordem expressa nesse sentido. Mas o grande problema que havia naquele contexto é que ambos os grupos, eles não se respeitavam. A forma como Paulo resume o modo como eles deveriam se tratar está no capítulo 14, no verso 3. Volta comigo aí uma página que você vai ver o seguinte. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Independente se um grupo era forte, se o outro grupo era fraco, o que Paulo está dizendo é o seguinte, sendo forte ou fraco, você que crê em Cristo Jesus, você que é parte dessa igreja, você foi acolhido por Deus e isso é suficiente. O que Paulo está dizendo em termos práticos é o seguinte,
a diferença que há entre vocês, a diferença que há no modo como vocês enxergam a vida, as ordens, os rituais, os mandamentos, a lei, essas diferenças se tornam absolutamente irrelevantes quando elas são comparadas com o fato de que ambos os grupos foram acolhidos pelo próprio Deus. Qualquer coisa que divida vocês, qualquer coisa que divida a forma de vocês pensarem, quando nós comparamos isso com o fato de que o próprio Deus acolheu vocês, essas coisas são absolutamente secundárias e irrelevantes. E no capítulo 15, no início desse texto que nós lemos, ele começa a enfatizar o modo como o mais forte deveria tratar o mais fraco. Ele começa dizendo: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu queria só enfatizar algumas coisas, porque ainda hoje existe muita discussão sobre esses versos. Muita gente utiliza esses versos, esse contexto de fraco na fé, forte na fé, escândalo, tropeço, para impor a sua opinião pessoal sobre assuntos polêmicos. Não sei se você já ouviu ou já viu gente fazendo isso, talvez você já tenha feito isso, inclusive, mas gente dizendo o seguinte: olha, você não pode escandalizar o fraco na fé. Em termos práticos, eu estou dizendo que você não pode ouvir música não cristã, você não pode comer carne de porco. Tem crente até hoje que acha que comer chouriço é pecado. Não sei se você sabia disso, mas tem gente que acha isso, inclusive. Eu acho nojento, mas não acho pecado. Enfim, é uma outra questão. Tem gente que vai dizer: olha, você não pode, por exemplo, beber vinho, porque afinal de contas você não pode escandalizar o irmão mais fraco. E tantas outras coisas mais, tantas outras regras mais que a cabeça da pessoa sugere criar. Só que eu queria apontar alguns pontos importantes olhando para esse texto. Em primeiro lugar, Paulo não está defendendo que a fraqueza se torne padrão. O objetivo aqui é ensinar os crentes fracos a fim de que eles deixem de ser fracos e se tornem fortes. A ideia não é que os crentes fortes abram mão e restringam a sua liberdade para se tornarem uma comunidade de crentes fracos. Outra coisa, deixar de fazer algo para não escandalizar o mais fraco não significa abrir mão da tua liberdade cristã. E eu vou te dar um exemplo. Para alguns hoje, o veganismo virou quase uma religião. Não é uma religião, é uma filosofia de vida, um modo de enxergar a vida, mas tem muita gente que se sente superior aos demais simplesmente por adotarem essa filosofia para a sua vida. Eu sempre brinco com isso aqui e eu não vejo o menor problema de verdade, eu só não confio nessa pessoa, mas eu não vejo o menor problema de verdade em uma pessoa se tornar vegetariana, vegana, o que quer que seja. Só que para muitos, essa é uma filosofia, e quando eu digo que virou quase uma religião, é que para muita gente, essa doutrina, ela equipara o valor dos animais ao valor dos seres humanos em importância. E isso quando para alguns o animal ainda não é mais importante do que alguns seres humanos. Tem casos que a gente gosta mais de um animal do que de algum ser humano? Pode até haver, mas não é a ideia que eu estou querendo falar com você. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se nós recebemos aqui na nossa igreja e se torna membro da igreja uma pessoa que acredita que não se deve comer carne, pensa bem nisso. Como é que a gente reage a isso na prática? Se uma pessoa que não come carne se torna membro da nossa igreja, automaticamente todos nós estamos proibidos de comer carne? Eu não posso comer carne em público, porque se alguém me ver por aí, me encontrar comendo carne, vai pensar o que de mim? Irmãos, isso é uma questão que nós chamamos de legalismo. Nós criamos regras, e pode ser que você ache um absurdo nós falarmos sobre essa ideia do comer carne, porque para você é simples, comer carne não é pecado, você sempre entendeu que não é pecado, e está vivendo a vida assim, tranquilo. Para você isso é simples e é um exemplo ridículo. Mas se você adiciona qualquer regra que a Escritura não determina como regra, você está cometendo o mesmo erro ridículo. E a gente tem inúmeros exemplos sobre isso. Tem gente até hoje que acha que é pecado um homem usar bermuda. O que a gente vai fazer? Para não escandalizar o irmão mais fraco, a gente vai proibir os homens de usarem bermuda. O pessoal usa até no louvor. Eu falei de manhã, de noite, o cara já não veio. Já não vou falar quem é também não. Mas vem outro também com a calça rasgada, também não adianta. Então, tem gente que acha que é pecado, por exemplo, o homem jogar futebol.
Ir na praia, a pessoa não pode ir na praia. Mulheres, em algum contexto, não podem cortar o cabelo, se maquiarem. E usam sempre esse argumento. Olha, você pode abrir mão dessa liberdade para não escandalizar o irmão mais fraco. Esse argumento não faz o menor sentido. Talvez para você não faça realmente o menor sentido, mas pode ser que você que acha um absurdo gente que proíbe usar bermuda, ir na praia, jogar futebol e cortar o cabelo, pode ser que você ache essas coisas absurdas, mas você usa o mesmo argumento para impor as tuas preferências. Eu já ouvi pastor dizendo: o rádio do meu carro só toca música evangélica porque ele é convertido. Ele está fazendo a mesma coisa que o outro que proíbe de usar bermuda, por exemplo. Porque a questão aqui não é o que se faz, é a proibição que não é bíblica. Você está adicionando leis em coisas que a própria Bíblia se cala. Eu vi exemplos disso inúmeros agora, nesse último ano. Eu ouvi colegas pastores dizendo: olha, eu chamei algumas pessoas da minha igreja para conversar, porque postaram nas redes sociais sobre determinado candidato. E eu acho que um cristão não pode postar muito sobre política, porque você fez a mesma coisa com quem postou sobre o outro? Não fez. A questão não era o cristão postar sobre o candidato. A questão era a preferência do outro está me incomodando porque é diferente da minha. E nós fazemos a mesma coisa quando nós dizemos que devemos abrir mão de qualquer coisa em que Cristo nos deu liberdade, que o próprio Deus nos deu liberdade, quando nós dizemos que é simplesmente para não escandalizarmos aquele que é mais fraco. O que é que eu quero dizer na prática? Você tem todo o direito de não gostar de carne, mas impor o vegetarianismo como condição para ser um cristão é pecado. Não é que você está errado, é que você está pecando porque você está criando um padrão de justiça que nem o próprio Deus cria. E isso vale para todos os outros exemplos que eu dei antes. Evangelho não tem a ver com essa lista do que pode ou do que não pode. E escândalo nesse texto também, nesse contexto, não tem a ver com deixar de fazer as coisas, mas tem a ver com forçar o outro a agir contra a própria consciência. É o cristão forte dizendo para o fraco: pode comer carne, não tem problema nenhum nisso, você é muito fraco, que história é essa? É o cristão fraco dizendo para o outro: você é pecador, você está comendo carne sacrificada, santificada a ídolos. O escândalo nesse contexto é forçar o outro a agir contra a própria consciência. E outra coisa, se o irmão mais fraco acha que não convém, o respeite, mas não assuma que a regra do mais fraco é a regra que tem que valer para toda a igreja, porque isso, sinceramente, não faz o menor sentido. Outro ponto importante que muitos ignoram é que o mais fraco deve respeitar o outro também. Normalmente as pessoas falam nesse contexto que o mais forte tem que respeitar o mais fraco, mas Paulo está falando para essa igreja de um respeito mútuo. A questão aqui não é o comer carne ou deixar de comer, não é usar bermuda ou não usar, não é beber vinho ou deixar de beber vinho, é sentir-se superior ao teu irmão por qualquer prática em que a Escritura se cala. É sentir-se superior ao teu irmão por questões que são absolutamente secundárias. O apóstolo Paulo segue falando sobre isso depois de explicar o capítulo 14 inteiro. E agora no versículo 2 do capítulo 15 ele vai dizer uma regra básica para tudo isso. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É a água, tá, gente? Porque dependendo do assunto que eu estou falando, vocês ficam... O que Paulo está dizendo para esses irmãos? Se preocupem em agradar o próximo. Alguns capítulos antes, no capítulo 12, no verso 10, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ele tinha instruído esses irmãos que deveriam sempre preferir o outro em detrimento de si mesmo. E esse é um grande desafio quando a gente fala de acolhimento, especialmente nesse mundo egoísta que nós vivemos. As pessoas estão preocupadas apenas com as suas próprias necessidades, com as suas próprias agendas, com as suas demandas, e o outro nunca foi uma prioridade para muita gente. Mas ser igreja, que é o tema inclusive dessa nossa série, é viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. É se preocupar com o outro, é preferir o outro, é acolher aquele que é diferente de nós. Outro ponto importante: acolher não é ser conivente com o erro do outro.
Nessa mesma carta que Paulo fala sobre acolhimento, por várias vezes, ele corrige algumas posturas desses irmãos e instrui esses irmãos sobre como eles deveriam viver de acordo com o padrão da palavra de Deus. Mas ele não dá essa ordem solta. Ele não diz assim, acolham uns aos outros e acaba por aí, mas ele dá também um exemplo que deve nortear um cristão. Ele diz, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. E esse é o grande exemplo que nós temos, porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele sendo forte, ele se fez como um de nós para nos salvar e para nos inspirar a vivermos a vida do mesmo modo que ele viveu. O verso 3 é o melhor exemplo do que está descrito aqui, quando ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Ele está dizendo que o grande exemplo que temos é o próprio Jesus, que não preocupou em agradar-se a si mesmo. O mesmo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, que Jesus esvaziou-se, assumiu a forma de servo, foi reconhecido como um de nós, tornou-se obediente, foi obediente até a morte e morte de cruz. Um pouco antes de ser preso, Jesus ora ao Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Paulo está dizendo para essa igreja, acolham uns aos outros, do mesmo modo que Cristo acolheu vocês, ele está evocando essas memórias nos seus leitores. Nós precisamos fazer isso porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. O grande exemplo, irmãos, que nós temos para nos tornarmos mais acolhedores não é outro senão a própria mensagem do Evangelho, que é o que Cristo fez por nós. O homem criado perfeito, um relacionamento perfeito entre o homem e Deus, de repente esse relacionamento é quebrado pelo que nós chamamos de queda. O pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo e agora esse homem está separado de Deus de modo que não há nada que ele faça que seja capaz de restabelecer essa conexão. Diante disso, Deus nos dá o seu plano de redenção. Ele nos envia o seu Filho Jesus, que vive uma vida perfeita, que agrada a Deus de forma plena, que atende por meio da sua obediência a todas as exigências da lei de Deus. Jesus assume também a nossa condenação, ele vai na cruz e morre uma morte que era destinada a nós. Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito, provando que ele viveu sem pecado, provando que nós também somos aceitos por Deus mediante a fé nele. E ele nos promete que um dia voltaria para instaurar o seu reino de forma completa na consumação de todas as coisas. O que Jesus fez por nós foi demonstrar esse exemplo de acolhimento, porque nós não merecíamos. Ele se deu, ele se entregou por gente que não merecia. Quando Paulo escreve para essa igreja, acolham uns aos outros, ele não está dizendo acolham-se entre os grupos de vocês, judeus com judeus, gentios com gentios. Ele não dá instruções para essa igreja julgar e avaliar quem merecia ser acolhido. É uma ordem e é muito simples. Essa ordem está fundamentada no exemplo do próprio Jesus. Acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês. O modo como Cristo nos acolhe é claramente visto no Evangelho. Não merecíamos. Não éramos pessoas acolhíveis, que merecessem ser acolhidas pelo próprio Deus, mas foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele não só nos livra da ira de Deus, mas também por meio dele nós somos recebidos como filhos na família de Deus. Gente inimiga de Deus, gente órfã, gente que não merecia, gente separada de Deus por causa dos seus próprios pecados, é agora recebida na família de Deus como filhos. É o que o apóstolo João escreve no começo do seu evangelho, quando ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Se cremos em Cristo, não somos simplesmente livres da ira de Deus e do inferno, onde estaremos eternamente distantes dele, não. Se cremos em Cristo, além de sermos livres da ira de Deus, somos acolhidos na família de Deus, porque o Evangelho é a base para essa responsabilidade em nos tornarmos pessoas acolhedoras. Não só com quem merece, mas acolhendo a todos, porque o nosso exemplo é Cristo. Irmãos, a igreja precisa ser esse lugar seguro de acolhimento em meio a um mundo tão hostil que nós temos vivido. E ele termina esse trecho
falando sobre uma finalidade, quando ele conclui o verso 7, dizendo: como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. A grande finalidade de nos tornarmos uma igreja acolhedora é que Deus seja glorificado. E os versos 4 a 6 demonstram exatamente um processo que culmina na glória de Deus. Leia comigo: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando desse processo e ele conclui esse trecho dizendo: a fim de que vocês glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo que resulta na glória de Deus. E ele cita alguns termos que são fundamentais nessa convivência e nesse relacionamento entre gente diferente. O primeiro deles é paciência. Ele fala sobre paciência no verso 4, e paciência, a gente sabe, se você é casado, não preciso nem te falar isso, você sabe até muito bem isso, já por anos de experiência, que paciência é uma virtude fundamental para conviver com gente que é diferente de nós. Porque normalmente no casamento acontece isso. Pessoas totalmente diferentes, é sempre alguém acelerado demais que se casa com alguém que é devagar demais. É sempre alguém que é mais analítico, que se casa com alguém que é uma pessoa muito prática. É sempre alguém que gosta de acordar cedo com alguém que gosta de acordar tarde. Não tem essas diferenças, a gente não percebe. E eu já vejo uns olhando para a esposa e a esposa catucando. A gente já está percebendo isso também. Fica tranquilo que a gente vai soltando, vai pescando e depois resolve no aconselhamento pastoral, caso a caso. Não se preocupe em relação a isso. É sempre assim. Gente que acorda de mau humor, se casa com aquele cara que acorda cedo e já liga a música, bota um pagode evangélico, óbvio, que a gente é crente, pagode, né? Tem, já vi, enfim, e sempre coloca aquela musiquinha. É sempre assim que acontece, é fundamental que tenhamos paciência. Mas isso não é só no casamento. Em qualquer relacionamento com pessoas diferentes, ou seja, em qualquer relacionamento, é fundamental que se tenha paciência, e Paulo menciona isso para esses irmãos. Mas outro ponto que ele menciona também, ele fala uma palavra que é a palavra consolação. Ele vai dizer: tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, consolação produz esperança. Consolação é um dos movimentos mais lindos na vida da igreja cristã. A paciência tem a ver com suportar uns aos outros. Precisamos ser pacientes para lidar com as nossas diferenças. A consolação tem a ver com usar as nossas dores, dificuldades e traumas, as nossas experiências, as nossas lições aprendidas, a fim de que o outro seja consolado por meio de nós. Na semana passada, eu vi isso acontecer aqui na igreja de uma forma muito prática e eu queria compartilhar com vocês como um testemunho de verdade. Eu conversei com essas pessoas durante a semana e pedi permissão a elas para compartilhar esse exemplo que tem muito a nos ensinar como um testemunho de fato. Elas permitiram e eu vou compartilhar com vocês o que eu vi saindo daqui no culto da manhã na semana passada. Há alguns anos, eles ainda não moravam em Macaé, mas o Dinho e a Flávia, os nossos irmãos Dinho e Flávia, eles perderam a Clara, a primeira filha deles, há aproximadamente 1 mês e meio. O Júnior e a Juliana, que são membros aqui da igreja, eles perderam o Daniel, o primeiro filho deles. E quando a Flávia soube disso, ela soube do ocorrido, ela me procurou e ela disse que não tinha tanto contato assim com a Juliana, mas que ela estava à disposição para orar com ela, para conversar com ela, para ajudá-la, porque é muito diferente alguém que oferece consolo e apoio que já tenha experimentado uma situação parecida. E ela estava dizendo: do mesmo modo que Deus usou pessoas para me consolar quando eu passei por isso, eu tenho certeza que o sofrimento que eu enfrentei não foi em vão, porque Deus quer me usar para abençoar pessoas que estejam enfrentando dores terríveis e parecidas. E aí, quando eu saí do culto aqui no domingo pela manhã, eu vi ali fora a Flávia conversando com a Juliana, conversando com o Júnior, orando com eles. A partir daí surge um relacionamento, a partir daí a esperança é restaurada e Deus é glorificado nesse movimento que acontece de forma orgânica e natural na vida da igreja. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que Deus nos consola nas nossas piores dores. Mas eu tenho a certeza também
que na grande maioria das vezes, esse consolo vem por meios absolutamente naturais, ordinários, por meio de irmãos e irmãs normais, por meio de pessoas comuns como você e eu, por meio da igreja de Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós precisamos entender. O mesmo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 3 a 5, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. É consolarmos, ou seja, acolhermos o outro na prática. O apóstolo Paulo está falando no verso 4 que a consolação das Escrituras, ela gera esperança. Volte algumas páginas comigo. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Ele vai mencionar um processo parecido quando ele vai dizer o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós compreendemos mesmo as nossas piores dores como um instrumento que o próprio Deus é capaz de usá-la para produzir esperança nos nossos corações. E essa esperança sendo produzida, nós seremos capazes de consolar ao outro que está num momento de dor, num momento de dificuldade. E essa pessoa será consolada e será capaz de consolar outros. E esse movimento vai se repetindo. E o fim de toda essa história é Deus sendo glorificado por meio da sua igreja, que entendeu e que assumiu a responsabilidade e o compromisso de ser uma igreja acolhedora. Mesmo os cenários mais sombrios que nós enfrentamos são instrumentos de Deus para produzir esperança nos nossos corações. Isso não quer dizer que é fácil. Não é fácil de verdade. Paulo está falando nesse texto de Romanos 5 que nós nos alegramos nas tribulações porque elas produzem esperança. Não é fácil, não é simples. Como é que alguém se alegra enfrentando as dores mais terríveis da vida? O que nos conforta em todo esse processo é nós entendermos a partir do verso 5 que não somos nós que produzimos essa paciência e essa consolação, mas ele vai dizer: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus da paciência e da consolação que vai conceder aos irmãos o mesmo modo de pensar segundo Cristo. Essa paciência, essa consolação vem de Deus, geram unidade, que é o acolhimento na prática e no seu estado mais puro, e o resultado disso é o verso 6, Deus sendo glorificado. Chegamos novamente ao verso 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Precisamos crescer nisso, irmãos. A CBM precisa ser uma igreja mais acolhedora. Eu não estou falando sobre a instituição, estou falando sobre as pessoas, sobre você e eu. Nós precisamos ser mais acolhedores, de modo natural e não forçado. Em termos práticos, como que a gente faz isso? Sendo intencionais. Você viu alguém sozinho depois do culto? Encosta do lado, converse, seja gentil. Pague um cappuccino para essa pessoa, aproveita que o preço está barato e pague um... A gente não cobra não, tá, gente? Estou brincando. Por enquanto, a gente não está cobrando não. Converse sobre coisas normais. Pelo amor de Deus, se você encontrar alguém ali de fora, nos visitando, não chama ninguém de varão e varô. Pelo amor de Deus, não faz esse tipo de coisa. Você assusta quem não é crente. Vaso. E aí, vaso? O cara falou, que isso? Seja normal. Seja intencional e seja normal. Encoste nas pessoas, converse sobre coisas normais, convide para ir no teu grupo pequeno, só que para isso você tem que ir no grupo também, porque se ele vai e você não está lá, é um negócio meio esquisito. Outro ponto importante, nós estamos com uma pausa nos grupos pequenos, vamos retornar em março. Eu sei que alguns irmãos sabem, outros não sabem porque já não vão desde agosto do ano passado, então...
Em março, se prepare para isso, convide as pessoas, conviva com as pessoas, seja intencional. Tem um irmão aqui da igreja que no período da pandemia, a gente falava sempre, olha, acabou o culto, não sei se vocês lembram, pegue e, com outras palavras, ó, mas pega a tua reta e some daqui, não fica aqui, porque a gente está evitando aglomeração, pessoas, contato, não sei o quê, e eu sempre falava, aqui dentro não, se você quiser fazer na calçada, é com você e o teu anjo da guarda, mas aqui dentro não, acaba o culto, você vai embora. E aí teve um irmão aqui da igreja que falou, olha, para mim, com pandemia ou sem pandemia, não mudou nada, porque acaba o culto, você mal fala amém, eu já viro as costas, vou embora, não falo com ninguém. Não seja esse tipo de pessoa. Eu sei que tem gente que é mais tímida, que tem dificuldade, mas fica só perto. Encosta do lado de uma pessoa que não para de falar, e aí eu tenho certeza que vocês já pensaram em algumas aí na mente de vocês, e fica do lado. Seja simpático. Não um sorriso forçado, não sai abraçando os outros também não, pelo amor de Deus, você vai assustar as pessoas, mas seja intencional em demonstrar acolhimento, porque às vezes a única coisa que falta é uma oportunidade para que a pessoa abra o coração, ou sinta que alguém se importa com ela, ou simplesmente que notou a presença dela ali. Naturalmente nós nos isolamos nos nossos blocos de preferência, nos nossos guetos de afinidade, e isso é natural, não estou dizendo que é errado, mas nós precisamos desenvolver essa cultura de demonstrarmos acolhimento para os de fora. Mas isso não tira de nós também, irmãos, a responsabilidade de sermos acolhedores também com os de dentro, nos colocarmos à disposição do outro, a fim de que vivamos como uma verdadeira família. Na semana passada ou na retrasada, eu coloquei aqui uma frase que eu não lembro exatamente de quem, que ele disse que a igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, mas é uma família de irmãos que Deus escolheu para você. Precisamos ser na prática o abraço de Deus para aquele que está se sentindo desamparado. Precisamos ser na prática o cuidado de Deus para aquele que está triste. Uma igreja acolhedora recebeu uma ordem e precisa obedecer. Essa ordem não foi dada para os líderes da igreja de Roma, mas para toda a igreja. Essa ordem não foi dada só para o grupo de conexão, mas para todo crente em Cristo Jesus. Enquanto igreja, nós não somos um grupo de espectadores, nós somos a igreja de fato. Uma igreja acolhedora recebeu uma ordem e precisa obedecer, e ela também tem um exemplo que é Jesus e o segue em todas as coisas. A igreja precisa demonstrar o amor de Deus em um mundo frio e egoísta, anunciando o Evangelho e vivendo a partir da compreensão do Evangelho, cuidando uns dos outros e acolhendo uns aos outros do mesmo modo que Cristo nos acolheu. Uma igreja acolhedora recebeu uma ordem, tem um exemplo, e uma igreja acolhedora é uma igreja que glorifica a Deus. Todo o texto que nós lemos narra a dinâmica de uma igreja local. Gente de contextos e histórias tão distintas, mas gente que obedece à ordem de Deus, tendo Cristo como exemplo para a glória do próprio Deus. Quero chamar a banda aqui à frente, eu queria que você pensasse e refletisse um pouco sobre isso. Nós temos um Deus que é bom em todo tempo, um Deus que nos guia, que nos oferece consolo, paciência, experiência, esperança que não nos decepciona. Um Deus que nos guia nos cenários mais sombrios e nos piores momentos, em meio ao fogo, nos conforta na escuridão. Mas na grande maioria das vezes, Ele faz essas coisas por meio das pessoas. Que a sua oração não seja somente, Senhor, me traga conforto, consolo e segurança porque eu preciso. Mas além disso, eu queria que você entendesse que é fundamental para todo cristão orar o seguinte: Senhor, usa a minha vida também, para que eu seja instrumento do Senhor, para levar conforto, consolo e segurança e esperança para aqueles que estão necessitados. Deus, Ele age por modos sobrenaturais, às vezes sim, mas na grande maioria das vezes, Ele age por modos naturais, por meio de pessoas comuns e normais, assim como você e eu. Que entendamos isso, irmãos. Que a gente assuma o compromisso de viver assim, e que mesmo em meio aos piores cenários, a gente reconheça que isso é de um modo muito misterioso. É Deus usando essas tribulações para gerar experiência, e essa experiência vai gerar perseverança, e essa perseverança vai produzir uma esperança que não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Compreender isso, assumir a tarefa de ser uma igreja acolhedora, é motivo para nós entendermos que
que mesmo nos momentos mais difíceis não nos faltam razões para cantarmos sempre sobre a bondade desse Deus que nos guia. Que Deus nos abençoe para a glória dele mesmo.